Paz do Senhor, quero deixar uma palavra ao seu coração que encontra aqui no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Bom, esse salmo é um salmo de Davi. Esse Salmo 51 é uma confissão, é um pedido de perdão desesperado de um homem segundo o coração de Deus que cometeu um grande delito, na verdade, grandes delitos, grandes erros, né? E aqui no título desse salmo diz assim: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Então é um salmo de Davi, como eu disse, e ele suplica a misericórdia de Deus quando ele havia praticado um pecado horrível. Na verdade, não só um, né? Os três grandes erros de Davi foi cometer o censo, fazer o censo, né? Contar o povo de Israel, e ele planejou um assassinato, o assassinato de Urias, e adulterou com Batseba, que era sua mulher. Interessante que, para que você entenda o contexto deste salmo, que é um salmo excepcional e aqui demonstra o caráter de um homem segundo o coração de Deus, não quer dizer que o homem segundo o coração de Deus não erra, porque todo ser humano ele tem a tendência a pecar, né? E se ele não tomar cuidado, ele pratica sim pecado em pensamento, em atitudes, né? Porque nesse período aqui, Davi estava no seu palácio, o povo estava em guerra, e ele dormiu até mais tarde, muito provavelmente acordou ali tarde, e comeu, almoçou e tal, e de repente ele está no seu palácio, né, num prédio maravilhoso, e ele de repente olha e vê uma mulher linda tomando banho, e ele se encanta por aquela mulher, e ele não precisava, porque ele tinha um harém, tinha várias mulheres, né, o que ele quisesse Deus dava para ele, e ele foi dominado pelo aquele desejo, pega aquela mulher, manda trazer para o palácio dele, e ele tem relação com ela, né? Relação íntima. E depois ele descobre, ele pergunta, né? Ele pergunta ali de quem que ela era esposa, e era Urias. Urias era um dos seus chefes, né? Um dos oficiais do seu exército, estava em batalha com o povo de Amon. E interessante que Davi, depois que ele tem relações sexuais com ela, com Batseba, o que ele faz? Ele monta um plano perfeito. Ele manda chamar Urias, né? Fala, ó, vai para sua casa, fica com a sua esposa. Como o povo estava em guerra, em batalha, o que Urias faz? Ele fica na porta do palácio. Ele fala, de maneira nenhuma eu vou estar com a minha esposa enquanto o povo de Deus está em batalha, e eu vou permanecer aqui. Então Davi, olha o que Davi faz. Ele pega ele, embebeda ele, fala, não, então fica aqui, já que não tem jeito mesmo, né? Dá bebida para ele embriagante, escreve uma carta, um decreto de morte, para que ele entregue a Joabe, que era o capitão de guerra, né? Ali o chefe da batalha, o general de guerra do exército de Israel. E bem verdade que Davi, quando no período de Davi foi o período de maior expansão territorial na monarquia, porque Saul foi rejeitado por Deus, e no reinado de Davi houve uma expansão e várias conquistas, né, dessas batalhas. Tanto é que o desejo de Davi era construir um templo, e Deus não permitiu, porque ele tinha sangue em suas mãos, né? Ele era um guerreiro. Bem verdade que era um adorador também, mas Deus não permitiu, porque havia muitas mortes e muitas batalhas, muito sangue em suas mãos. Então ele escreve para Joabe, né, o seu general de guerra, e coloca a carta selada na mão do próprio Urias, para ele entregar. E o que estava escrito nessa carta? Nessa carta estava escrito assim: coloque Urias no local vulnerável para que ele morra. Um homem segundo o coração de Deus, em um momento de distração, de descuido, olha para uma mulher tomando banho, né? Entra ela, então ele comete um adultério e ainda planeja a morte de Urias. Veja comigo aqui em 2 Samuel,
capítulo 12. O profeta Natan chega em Davi, nessa passagem, e diz o seguinte: ó, Davi, havia um homem rico e um homem pobre. E esse homem rico tinha vaca, tinha ovelhas e tal, e esse homem pobre tinha uma pequena cordeirinha, uma pequena cordeira. E aí, vindo um viajante, esse homem rico, em vez de matar suas ovelhas e vacas, pegou a cordeirinha do pobre e matou. Ah, Davi ficou muito valente. Davi falou assim: esse homem é digno de morte. No versículo 5 fala isso aí, né? Versículo 6 ele fala, né? E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu e tal, né? Muito bonito, né? Sabe o que Natan fala para ele, o profeta? Versículo 7: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Olha Deus falando para Davi, né, a gravidade do que ele havia feito. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor. Olha o que Deus fez. Deus chamou ele, lá era um menorzinho, Deus honrou ele como rei de Israel, deu todo o poder, toda a autoridade, mulheres, fama, dinheiro, tudo que ele tinha, foi Deus que havia dado. E ele diz, ó, também te dei a casa de Israel e de Judá. Ó, se isso é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Ou seja, Deus não privou nada para Davi. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com espada dos filhos de Amon. Olha aí. Agora, pois, não sair, Deus, aqui a partir do versículo 10, já é a consequência desse pecado. Olha o que Davi, um homem segundo o coração de Deus, como eu disse, não foi perfeito, ele não prefigura uma pessoa perfeita, mas olha o que ele vai, Deus, a partir do versículo 10, já dá a sentença, né? Fala que a espada jamais se apartaria da casa dele, né? E Absalão deita com as mulheres, tenta dar um golpe de estado, ele foge, é a maior bagunça do mundo. No versículo 13, diz o seguinte: então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Por quê? Porque ele havia se arrependido. E aí, se nós fôssemos, né, vai ficar um pouco extenso, para não ficar cansativo, eu precisava explicar esse fato histórico para que a gente entendesse, né? Claro que depois você pode ler na sua casa com o tempo, né? Para não ficar muito cansativo e extenso esse vídeo, eu quero me ater a esses versículos, esses dois versículos que li aqui, né? Mas o versículo 10 e 11 é o ápice do perdão, né? Se nós fôssemos analisar aqui em uma leitura expositiva, né, versículo a versículo, a Bíblia ela é fantástica, né? Nós aprenderíamos muito sobre a questão do perdão, da misericórdia, da graça de Deus, do amor de Deus. Versículo 10, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Porque quando uma pessoa peca, ela desagrada a Deus, ela sente uma angústia, uma tristeza, a culpa diante dela. Então, o salmista, sabendo disso, que ele havia sido privado, né, por causa daquele pecado, desses pecados, da presença de Deus, ele sabia que ele só tinha sucesso, que ele só era o rei esplendoroso que ele era, pela presença e pela aprovação de Deus na vida dele. Se nós observarmos aqui, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele não faz como Saul, que coloca a culpa em outra pessoa. Ele não faz como Adão, que falou: foi a mulher que só me deu, né? A mulher fala: não, foi a serpente que me enganou, né? Ele assume o seu erro e diz: eu pequei. Nós precisamos fazer isso, né? E ele aqui fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia é grande. Eu sei que eu não mereço, mas Deus pode me perdoar. E é isso que ele faz. Ele se apega na característica de Deus, da bondade de Deus, nos atributos de Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me
do meu pecado. Aí ele continua dizendo aqui, né, para Deus purificá-lo, que ele pecou contra Deus, né, que ele havia, claro, não foi só contra Deus, mas aqui ele fala, né, contra ti somente pequei, todo pecado principalmente, a princípio é contra Deus. É claro que ele pecou contra Urias, contra Batseba, o povo de Israel. Se nós observarmos aqui, aqui demonstra um caráter do homem que reconhece de fato quem é Deus. Por isso que Davi era um homem diferenciado. Ele não inventa desculpa. Quando ele erra, realmente ele fala, eu errei. E é isso que nós precisamos fazer. Quando nós falharmos, quando nós errarmos, nós temos que voltar com o coração contrito. Olha o que ele diz aqui, ó. Que Deus ele não despreza um coração quebrantado. Versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E Deus não despreza. Muita gente peca, né? E aí faz uma oração, Deus me perdoa, e no outro dia está pecando de novo. Você não se converteu não, irmão. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você está seguindo uma direção e volta para outra. É por isso que Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem é de verdade um homem sincero, um homem de Deus, e quem não é. Não adianta a gente fingir, viver de aparência, como um fariseu, um sepulcro caiado, por fora é bonito, mas por dentro é cheio de podridão. Deus sabe quem são sinceros. Deus ele não quer a perfeição de todo mundo, ele quer um coração sincero. Olha que Davi era um homem comum, igual nós, cheios de defeitos, de falhas, de acertos, mas ele não põe a culpa nos outros, ele reconhece que ele errou e falhou e pede a misericórdia e o perdão de Deus, e Deus aprova essa atitude, porque ele realmente sabia que o mais importante de tudo era ter a presença de Deus e a aprovação de Deus sobre a vida dele. Enquanto ele tivesse a presença de Deus, ele seria abençoado e Deus estaria com ele. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.